Oiê, eu me chamo Paula Soares, estou aqui hoje recebendo a Renata Bastos, essa minha amiga querida, e para os íntimos, Renatinha. Então eu vou deixar ela mesma fazer a sua própria bio. Fiquem com a maravilhosa! Paulinha, você tá fogo, porque pensa, você vai fazer uma leonina se apresentar, você já tá atacando fogo no parquinho de início, porque corre o risco de eu me exceder, falar bem de mim mesma. Mas é isso, gerar amiga, eu quero antipatia. que você coloque tudo nessa mesa hoje. Então tá, eu acho que pra ficar mais simplificado pra galera que tá vendo a gente, vou resumir falando que eu sou do time de produto e experiência do cliente do Paulo Cuenca, acho que pode ser que vocês conheçam aí, e da Dani Nossi, que gente, são meus moral. queridíssimos. E a gente trabalha lá, então, nessa área de produto e experiência do cliente, que a gente vai focar bastante nesse papo hoje. Adoro. Que é super interessante, tem muita coisa que a Paulinha gosta de fazer nesse meio. A gente trabalha em frentes diferentes, mas estamos ali rodeando a mesma área e vai ser muito massa esse papo. Sim, com certeza. Amiga, já vamos começar? Eu já vou chamar de amiga, gente, porque é amiga mesmo e é Renatinha, igual eu falei. Para os íntimos, e eu sou íntima da Renata. Eu tenho um prazer de andar com ela, de saber um pouco da história dela. E assim, conta mais como é trabalhar com o Paulo Cuenca. Como você chegou nessa jornada, né? Porque sua jornada, porque eu já sei um pouco, eu sei que uma jornada do herói para os marqueteiros de plantão. Vou contar um pouquinho dessa história, né? Muito engraçado, porque eu tenho muito disso comigo, eu acho que você também tem, Paulinha. Que é, às vezes, as coisas que dão mais trabalho são as melhores mesmo, né? Sempre, na maioria, sempre. Quase absoluta aí dos casos, o que dá mais trabalho é realmente o que vale a pena. E eu fiquei no processo seletivo para trabalhar com o Paulo 1 ano, você acredita? Uma loucura, né? 1 fucking ano! E foi como muito foi engraçado. isso? Porque você é uma pessoa super dinâmica. Sim. Você teve que vir para Goiânia algumas vezes, né? Exato. Antes de vir em definitivo, eu sou de Minas. E aí, realmente, eu tive que vir algumas vezes. Mas assim, começando do início, né, nesse processo... Minas vai dominar o mundo. Minas, esses mineiros que comem quieto pelas beiradas. É um perigo, não pode dar muita corda pra eles, não. Não mesmo. Bom, então foi assim, eu sou aluna, né, assim, eu posso dizer discípula, praticamente, do Paulo e da Dani, desde os primórdios da internet, porque eles estavam lá, capinando, como a gente costuma dizer, quando tudo era mato, os dois já estavam lá, eles começaram com a produção de conteúdo em 2011, e desde lá eu acompanho os dois, assim, assiduamente, porque eles são pessoas que representam para mim uma visão de mundo que eu compartilho. Então, primeira coisa é ir acompanhando eles desde o início. Daí, num segundo momento, eles tiveram muitas mudanças, né, ao longo do caminho, transições ali de áreas de trabalho, sempre trabalhando com a internet, mas ali sempre fazendo transições, evoluções que a gente que pertence a esse mundão e sabe da importância de fazer as mudanças, né, nos momentos necessários, sempre fazemos com eles, não ia ser diferente. Eles sempre se moveram quando acharam necessário. Então, a Dani teve o maior canal de culinária, né, da América Latina, depois de viagem, o maior do Brasil, isso no YouTube, fora os outros números, né, das outras redes sociais. E aí, quando foi em 2020, resumindo bastante a história deles, né, tem muitos vídeos, inclusive, no canal ainda sobre... Em 2020, o Paulo falou assim, quer saber de uma coisa? Tudo que eu sempre fiz nos bastidores eu vou compartilhar com o mundo. Porque enquanto o canal ia super bem, ele sempre trabalhou direto com marcas, né? Marcas muito conhecidas. Então, Latam, Motorola, Bradesco, só marca grande. Eles já trabalhavam e ele sempre fazia estratégia. Estratégia de marketing, estratégia de posicionamento digital. E aonde entra as festas nessa estratégia de marketing? Porque eu sei o quanto é difícil colocar as festas, posicionar as festas no mercado, né? Porque tem várias, e você aí com esse currículo maravilhoso... Tem muito pra falar sobre marca. Pois é, menina, é muito louco isso, porque o evento presencial, a experiência do cliente presencialmente com uma marca, principalmente se ela não tiver um produto físico, né? Que a gente pensa, poxa, como que o cliente sente qual o clima da loja? Porque quando você entra numa loja, tem um cheirinho, tem uma musiquinha, e aí o cliente, ele é ambientado, né? Isso, mas a festa não, né? Exato. A festa é só o visual e ali o que o pessoal tá comentando, né? Sim, perfeito.
que acontece? Quando o Paulo fez esse evento a primeira vez, tá? Vou falar assim em geral, porque eu não estava lá, mas eles já faziam ali por volta de 2018, 2019, imersões presenciais para empresários. Claro que assim, se for comparar com uma proporção do que a gente faz hoje com os alunos, é uma proporção pequena até, porque ele começou a validar esse mercado dessa forma, trabalhando com empresários, fazia imersões pequenas de um final de semana, mas uma baita experiência do cliente aí com um evento presencial. Sim, eu como empresária também, posso falar quando você me liga e fala, eu preciso de um orçamento. Como funciona até esses orçamentos, que é legal, né? Porque as pessoas não entendem que essa parte é muito importante, né? Para que o evento aconteça e que tenha resultado no final e que não aconteça aquela coisa de dar errado. E assim, vamos já meter o pé na porta e falar uma coisa bem séria aqui de evento, que é necessário dizer, gente, evento, a concepção da ideia e do conceito já é para dar errado. Porque já vem de eventualidade. Você não vai ter, assim, um evento que eu acho que vai passar totalmente ileso, porque implica várias pessoas envolvidas de várias áreas diferentes. Personalidades diferentes. Exato. Grupos de trabalho diferentes, às vezes. Então, ali, no fundo, é como se fosse um balé que precisa ser sincronizado. Só que tem coisas que vão acontecer no dia. De repente, você estava ali contando com a previsão do tempo de que não ia chover e chove. Então, mas tem como se programar antes para que seja... Para que as eventualidades sejam... Você faz uma gestão de risco ali, daquilo que você programou, e daí realmente vai ter uma melhor... Como é que eu posso dizer assim? Você vai lidar melhor com aquilo naquele momento. Com aquela situação difícil que aconteceu, né? Porque sempre tem, né? Sempre tem, e você também sempre tem como se preparar. Você falou, foi perfeita, cirúrgica, porque essa danadinha também faz muito evento, ela sabe disso. Hoje tá mais focada ali no universo corporativo, mas sabe dos bastidores, né? A gente fica com o olhar treinado, isso faz muita diferença. Mas então eu vou pegar aqui, Paulinha, se me permite fazer uma linha de raciocínio. Total, fique à vontade. Pra galera que tá acompanhando conseguir compreender e a gente fechar os arcos narrativos, por que não? Segura essa aí, audiência. Arcos narrativos, vamos falar assim. Tá que vendo? A gente segura. A criatividade aqui, ela vai surgindo e ela vai acontecendo. Vai lá, amiga. Então, o que acontece? Nesse cenário, o Paulo começou nesse sentido, né? Com os eventos da parte dele. Hoje na empresa funciona um pouquinho diferente, porque... Além do Paulo e da Dani, né, que são influenciadores, tem produtos digitais, então tem os eventos deles. A gente tem uma holding, que as empresas fazem parte, e aí a gente tem também o Raul Sena, que é de outra área, que é de finanças. Então, se a gente fosse desenhar, né, o Paulo está inserido ali no mercado do marketing, a Dani, principalmente, planejamento, organização e empreendedorismo, e o Raul na área de finanças. Então, a gente tem essas... celebridades chiquérrimas lá no escritório. Coisa pouca, né? Coisa gente? pouca. Sim. E aí a gente hoje pensa eventos na empresa para todos eles, porque todos procuram promover uma experiência, né? A gente estava brincando sobre os termos, e aí eu vou voltar um pouquinho só na bio, no currículo extenso, que nem é tão extenso assim que a Paulinha falou, que é essa área de produto, e a gente chama de CX ou CS, que é Customer Experience. Eu tive que perguntar isso pra ela hoje, gente. Porque eu falei, o que é CX, minha filha? Explique isso pra mim, por favor. E aí, agora ela vem a explicação perfeita. Vai lá, que eu achei massa. É a parte, né, de experiência do cliente. Então, CX é da sigla, vem do inglês, que é Customer Experience. E tem o CS, que é do sucesso do cliente, que aí é Customer Success. Então, a gente foca nessas áreas para entregar... Palmas, que merece. Para entregar para os nossos clientes a melhor experiência possível e também garantir que o que ele comprou, né, o serviço ou produto que ele comprou, seja entregue em todas as etapas. Então, por isso que a gente fala sucesso do cliente. Ele tem uma trilha ali e a gente vai acompanhando e tem a jornada toda antes dele ser cliente ou depois que ele já foi cliente uma vez, como que é essa jornada dele com a gente. E eu posso falar porque eu era cliente antes de ser funcionária, né? Antes de trabalhar com eles. Todo evento precisa de ter uma pré-produção. Principalmente se ou evento, ou para você abrir uma loja, ou para você fazer uma compra. Tudo você precisa fazer um pré.
Isso eu vou falar uma frase pra galera anotar aí, que é uma frase simples. Eu gosto dessas sabedorias populares, mas que resumem muito. Eu brinco que viver exige treino, só que a gente treina enquanto vive. O lance é, tudo que a gente precisa fazer, realmente precisa do máximo de programação que você conseguir, de planejamento. Eu tenho uma teoria, aí isso é das minhas teorias, gente. Eu sou a pessoa das teorias. Às vezes eu leio muito. Então, às vezes eu vou estudando coisas. Eu vou de um livro de engenharia. Tô lendo um de engenharia de produção. Fala muito sobre... engenharia de produção. É sério. Porque tem, mas faz parte. A concepção de produto, Sim. Só que é uma visão da engenharia muito louca. Que fala ali um pouco de você modelar, né? De você fazer testes, enfim. Tô lendo um livro desse, eu tô lendo um outro de resolução de problema. E, de vez em quando, outro grandão de projetos, né? Porque acaba que, por exemplo, um evento é um projeto. Várias outras coisas que a gente se propõe a fazer tem um escopo de projeto, porque tem ali início e fim os recursos para você gerir. Daí, de vez em quando, nas madrugadas, me dá uns insights, eu pego e saio anotando tudo, porque é isso, né? O conhecimento assentando. Então, eu tenho uma teoria de que ou a gente está literalmente resolvendo um problema, que é quando a gente não tem tempo hábil, mas tem que resolver aquela demanda, ou a gente está cuidando de um projeto, trabalhando no planejamento, na execução. Então, ou você está em um P ou você está em outro, ou é projeto ou é problema. Minha vida e minha cabeça funciona nessa lógica. E quantos eventos você já fez num dia? Porque já teve a sua parte de fazer eventos, Exato. né? De execução. Eu vou contar esse babado. Já nessa linha temporal a gente chega lá. Mas eu já tive dias de entregar 10, 12 eventos. Um dia. E eventos grandes. É muita coisa. Na época que eu era gerente geral de um buffet, né? Eu fiquei lá 4 anos e eu trabalhava especificamente com eventos. Então, eu tomava conta de todas as equipes, né? E ia para alguns eventos, sempre aos finais de semana. Então, eu tinha visão sempre do pré, durante e do pós. E como você organizava essa gestão? As compras? Como que você organizava suas compras ali? E a gerência de equipe? Como que você contratava a sua equipe? Perfeito. Nessa época, né? Então, pensa. Para quem, às vezes, não tem muito essa referência, um buffet, ele tem quase que várias empresas dentro de uma só. Então, por exemplo, parte de logística de caminhão. Porque aí tem que levar o material de um lugar para o outro. Sim. É como se fosse uma empresa ali. Parte de contratação de mão de obra. Se a gente pensar, funcionava ali, RH, departamento pessoal, para a galera de dentro de casa, funcionários, mas a gente sempre tem evento, mão de obra terceirizada, é a galera que trabalha como freelancer. Né? Isso. De outra ponta, buffet faz o quê? Comida. Então, pensa, a parte de cozinha, que é uma cozinha industrial, quando o buffet é grande e tudo mais, é outro tipo de empresa, é indústria. Então, dentro, né, para um buffet rodar 100%, é quase que várias empresas acontecendo em conjunto. Então, realmente é uma estrutura complexa. Sensacional isso. Vocês estão entendendo, gente, que um evento, para que ele aconteça, tem muita gente envolvida? Muitas engrenagens rodando para que realmente aquilo seja entregue. E a gente está falando aqui da ótica do buffet. Para o evento acontecer, tem um cerimonial envolvido, né? Pessoas ali da produção, vai ter luz, câmera, né? Equipe de audiovisual. Vão ter N equipes envolvidas, fotógrafos, sempre tem. Um monte de equipes e aí depende do escopo do evento, mas realmente é uma estrutura complexa, né? No caso lá do buffet. Então tá. A gente está falando de, primeiro, né? Alimento, que é algo extremamente complexo. A gente sempre tem vários riscos envolvidos, inclusive com intoxicação alimentar. Então, a escolha de fornecedores é extremamente criteriosa. Então, a gente passa ali, né? Lá em Minas, em Viçosa especialmente, era um buffet que eu trabalhei lá, um buffet grande, bem estruturado. A empresa tinha 25 anos de mercado, né? Então, parte dos fornecedores... Gente, acreditem, outra lei do marketing, confiem no boca a boca. Isso é fato. Lógico que, ao longo desses anos, construiu-se uma cadeia grande de pessoas ali, em projeto a gente costuma chamar de stakeholder, que são pessoas envolvidas em várias das frentes da empresa. Então, tem ali os fornecedores e tem a galera nossa interna que cuida daquilo. Então,
a gente tinha especificamente na empresa um gerente de compras que fazia essa seleção criteriosa dos fornecedores. Com certeza, quando ele começou ali, já tinha um background de contatos infinitos. Vindos dos donos do buffet, né? Quando começaram. E bons fornecedores também a gente procura manter. Porque pontualidade também é muito difícil de ter, né? Exato. Porque às vezes promete e não entrega, gente. Isso é muito complicado. Acontece muito, infelizmente. Prestação de serviço é bem complexa nesse sentido, mas produto também acontece muito. O fato é que esse gerente de compras, ele fazia uma seleção criteriosa e a gente também, quando eu entrei lá, eu entrei com o objetivo, era do secretariado executivo, né? Meu objetivo sempre foi trabalhar a gestão de qualidade de processos. Quando a empresa é muito antiga, ela precisa sempre rever processos, né? Então, ali a gente tinha um momento em que a empresa estava começando a se renovar nesse sentido, rever como é que funcionava a gestão. E nesse exato momento a gente começou a implementar vários processos em todos os setores. Então, no departamento de compras, a gente estipulou como que era a rotina do gestor, das pessoas ali na hierarquia logo abaixo, né? Então, tinha estoquista, tinha várias pessoas envolvidas. E a gente estipulou, lógico, parâmetros, modos de fazer. A gente costuma chamar ali na engenharia mesmo de POP, mas assim, são modos de operar, né? Modos de fazer as atividades de forma que todo mundo trabalhe de maneira padronizada e também garanta a qualidade do trabalho. Ele fazia uma seleção rigorosa, quando, de tempos em tempos, né, periodicamente, ele reavaliava o trabalho e a qualidade da matéria-prima. Então, não era difícil ver ele experimentando alguma coisa, ele fazendo teste entre fornecedores diferentes, sempre comparando o preço. Lógico que a gente sabe que isso é um ponto importante, mas rigorosamente e periodicamente testando e avaliando. Testando e avaliando. E como que funcionava a contratação? Para contratar, assim, como que você chegava, como o pessoal chegava até você? Vocês usavam algum marketing ou era o boca a boca, como você falou? Quando você fala da contratação do serviço de buffet. Isso. A gente sempre teve um nome muito forte no mercado, então chegava, sim, muita demanda pra gente. A gente sempre trabalhou com parceiros comerciais que eram basicamente produtoras de evento, né? Cerimoniais, que traziam alguns contratos pra gente no sentido de precisa rodar a nossa parceria. Então, não era uma parceria que era uma via de mão única, né? Sempre tinha ganho dos dois lados. Então, a gente fazia concessões também para ter um maior volume de contratos, principalmente de formaturas, né? Que as produtoras estão muito envolvidas com formaturas e eventos corporativos. Lá pra gente era bastante formatura. E aí, a gente trabalhava diretamente com eles, mas a gente prospectava também. Então, tinha vendedores, né? Pessoas envolvidas nessa área que iam atrás, e às vezes eram assim, viagens, iam para uma região específica, conhecer aquela região, entender como é que funcionava, porque o buffet a gente atendia Minas inteiro, São Paulo e Rio, então era muita demanda. Enorme. Por isso 10 eventos no dia. Por isso, entendi. E como que você fazia essa logística? Porque assim, você nessa parte de estruturar tudo, e como era a logística de entrega. Perfeito. Porque isso é muito, muito complicado. É bizarro, né? Bizarro. A gente tinha, assim, logo que eu comecei a trabalhar lá, é o que eu comentei, a gente já veio reestruturando vários processos. Então, vou te dar um exemplo que você vai ficar em choque, né? Eu entrei lá, a empresa, sei lá, tava com os seus 23 anos já de mercado rodando, entregando, fazendo ali o melhor, né? Mas nesse período, a gente começou a observar que coisas muito simples de serem resolvidas, que sabe quando o problema tá muito na cara, só que a pessoa tá há tanto tempo ali que ela não percebe? A gente mapeava tudo isso. Então, as pessoas estavam envolvidas nessa reestruturação de gestão, mapeava. De início, tínhamos eu e um outro colega, que era até da engenharia de produção mesmo, tem muita afinidade. A engenharia de produção com a administração. E o secretariado executivo, para quem não sabe, é um alto cargo de gestão e está envolvido com essa parte, né? Sim. Assessoria ali da direção de qualquer negócio, né? Qualquer organização. Então, de início, a gente começou a mapear e reestruturar. Então, você vai ficar em choque com essa informação. O buffet
em 22, 23 anos, mais ou menos, eu não lembro exato quanto tinha quando eu entrei, entregava eventos grandes, bailes de 5.000 pessoas, 6.000 pessoas, churrascos para 3.000 pessoas. É muita gente. Da universidade. É Imagina um churrasco, gente, para 3.000 pessoas. É uma loucura. É insano pensar. Entregava sem um coordenador geral. Nossa. Era cada área ali envolvida. Não, e contar o material. Entregar o material. Menina, assim, claro que... Gente, o que vocês não sabem, porque assim, ó, você chega no evento, você faz uma contagem do estoque lá, o que você tá deixando. Se quebrar qualquer coisa no meio do evento, no final você tem que recontar o estoque, porque tem que passar. Porque quem arca com essa perca é o contratante, quem tá fazendo o evento. Sim, não, e você tá falando assim de um pequeno detalhe. Eu só tô mostrando no meio do caos. A gente brinca aqui na Supernova, não, porque some tudo, gente. Se você não tomar conta, aí é carne que some, que a gente já sabe. Sim. Aí é prata, colher. Aí vem bebida que some. Tudo. E você pensar, né? Como fazer uma logística, como trabalhar de forma inteligente para que essas pequenas... Tá chegando. Comida. Amo. Gente, eu tô sendo muito bem tratada aqui. Meu Deus do céu. Além, vamos falar uma coisinha. Eu sou amante do chá, tá? Eu amo chá de paixão. Eu tenho, assim, hábitos de uma jovem senhora. Essa é a verdade. Daí eu chego aqui e me perguntam o sabor do chá que eu quero. Foi assim, cantou alto no meu coração. Tudo, né? Lançamento, Amora. Amo, gente, o Amora é tudo. Amora e chá. Não percam. É delícia. Mas todos os chás são uma delícia. Eu já provei e recomendadíssimo. Você já sabe, demais. Né? Que é uma delícia. Ai, gente, lá do Rock Uai, obrigada. Ai, amiga, vamos comer também? Vamos conversar. Gente, vamos dar um amor de dona? Posso jogar? Vai, sim, manda. Vai que a gente é... Paulinha, a gente é roots. Vou jogar outra que vai dar certo, vai. Eu acho que a gente Nossa, gente, eles sabem que eu sou gordinha da lancheira, né? Nossa, que cheiro bom. Não, eles são demais. Mano, gente, eles são demais. Gente, Bruna, obrigada. Eu não tenho maturidade. Sério. Eu não tenho maturidade. Tô aguando aqui. Nossa, tá quentinho. Mas nós vamos fazer um trato. A gente vai dar um mordidão. Eu tô salivando, gente. O cheiro, vocês não estão entendendo. A gente vai fazer um trato. Eu amo queijo, é foda. Queijo. Minas, né? Eu sou de Minas, queijo. E aí a gente vai voltar a falar coisas, né? Isso. Aí o que a gente vai fazer? Corre o risco sempre do dente ficar sujo, mas a gente aqui opera com gestão de risco. Vocês vão sobreviver se isso acontecer. Isso, a gente vai se comunicar. A gente vai dar um super mordidão. Que é pra pegar, assim, um gás pra gente acabar de contar caso aqui. Combinado. Gente, minha dieta foi pro saco, mas tudo bem. Vai, amiga, tá preparada? Nossa, eu tô muito salivando. Não, e tá lindo isso aqui. Tá dando pra ver? Isso aqui é bacon. Tá dando pra ver? Meu Deus. Eu tô salivando sem parar. Então vamos, amiga. Tô te esperando. Bora. Então vamos. Mano... Quentinho. Tá quentinho mesmo. É muito bom. Fazer um ASMR aqui da gente comendo. Bem, isso já pra matar quem não gosta. Não, porque... E pra divertir. Tá derrubando, gente. Sério, tá indo tudo. Ó, tá aqui ainda, que não caiu. Na audiência tá segura. Ah, eu acho que é o fio. Tá. Ah, foi. Obrigada, amiga. É porque eu tô toda suja, gente. Vocês não estão entendendo. Não, tá muito bom, né? E vamos falar sobre isso? E final de festa? Vocês sempre saíam pra comer ou como que é isso? Final de festa a gente tava acabado, né? Mas eu vou contar por quê. Incrível hambúrguer. Eu vou comer. Me fala aqui. Quem são os patrocinadores dessa delícia maravilhosa, essa sétima maravilha? Rock Uai. Gente, olha, francamente, Rock Uai, você sabe, é muito Minas, né? Então eu vou ficar mais feliz ainda. Pelo amor de Deus. Tudo a ver com a gente, amiga. Que hambúrguer delícia. Não, juro. Todas as vezes que eu posto o Rock Uai, a Bruninha sempre fala pro pessoal, faz pedido, porque é muito bom. É muito bom. Eles são sensacionais. O mineiro fica assim, nu. Nu, que delícia. Que trem bom é esse? Trem bom. Nossa, eu tenho que me segurar nos palavrões, que eu falo muito palavrão, gente. Não, e o pior é que eles não mandaram só um não, gente. Eles mandaram 4. É. O quê?
Tá liberado. Tá liberado! Nossa, eu me senti contemplada. Agora eu posso falar. É porque, gente, tem uma galera aqui. Aí, o que acontece? Agora elas querem comer também. Vocês querem comer? Peguem aqui, vamos lá. Tem muitos. Vem cá, pega aqui. Bora pegar. Bora compartilhar. Então, pode pegar. Lanchinho. Vamos comer. Tem chá também, vocês podem pegar chá. Ai, pega o molhinho delícia. E é isso, tá vendo, gente? Aqui nós dividimos a comida. Nossa, Exato. eu sou uma taurina e uma leonina. Tá tudo bem, tá tudo certo. Exato. E quem divide comida, você pode confiar. O tipo de pessoa que divide comida, você confia. Quem não divide comida, não confia. É fria. Já fica a dica. Mas então, vou contar. Final de evento, olha, eu não sei aqui em Goiânia, porque eu não tive a experiência de ver ainda, né? Ainda tô conhecendo o mercado tateando. Eu cheguei tem pouco tempo, vim pra cá no início do ano e tô ainda me adaptando, mas pelo menos em Minas, um baile de formatura, às vezes, ele tinha uma duração de 12 horas, porque eles contratavam 8 horas de evento e mais 4 horas de pós-baile. Então, nesse pós-baile, costumava ter comida de boteco, comida de feira, tipo um pastelzinho frito, sacou? Com caldo de cana. Então, tipo, delícia. A gente se divertia, era lá mesmo. Não passava dificuldade ali naquele momento. Zero sofrimento. Pelo menos isso, assim, de tudo que podia sair fora do escopo, tinha bastante o bucho comida cheio, gente, faz parte, gente. Feliz. Quer ver uma mulher triste e ficar sem comer? Não tem como. Eu acho que todo mundo. Se você observar bem, às vezes a pessoa tá muito estressada, meio ranzinza, meio sem paciência. Às vezes ela tá só com fome. É uma boa tática de guerra. Inclusive, você para e fala assim, você comeu recente? Você não tá, assim, com fome, com vontade de comer nada? Tem certeza. Talvez, quem sabe? Eu acho que docinho ali, quem sabe? Exato. Mas falando sobre isso, eu acho legal. Porque, assim, todo evento precisa ter um buffet enorme, como você falou. Uhum. Mas qual era a comida que vocês mais ofereciam lá, que o pessoal mais pedia? Impressionante. A galera, em geral, gosta muito do basicão mesmo, né? Por mais que tinha um casamento que a noiva queria uma mesa toscana, que aí tinha queijos frios, coisas diferentes. Em geral, as pessoas comiam muito a comida tradicional. Que era o quê? Um canto de boteco. Sim, que é o mineiro mesmo, né, amiga? Que tem ali um torresminho, pastelzinho de angu. Aquela coisa muito... que é aquela comida que a gente fala comfort food, né? Que é uma comida ali que faz bem pra alma, né? A pessoa fica feliz traz conforto pra alma. Comer traz conforto pra alma, gente. É isso. Por isso que eu trabalho com distribuição alimentícia, pra falar de comida. Maravilhosa. Eu adoro. Por isso que a gente tem essa empresária de sucesso, gente. Ela vai no maior mercado que tem. Gente, o povo quer comer bem, né? Vamos falar uma coisa muito séria sobre esse mercado. Que eu acho fantástico. Você tá triste, você come. Você tá feliz, você come. Não é? Perfeito. A comida, a bebida, ela foi criada pra isso. Sim, total. Assim, a gente não consegue pensar em nada que a gente vai fazer. Seja um encontrinho com os amigos. A coisa mais simples do mundo. A gente sempre vai pensar o que vai ter de comida. Sim, é a primeira coisa. O que a gente vai beber e o que a gente vai comer? Exato. Não pensa o local, não pensa na casa de quem. A primeira coisa. E é por isso que toda empresa desse ramo, se ela tiver, né, um plano de negócio e rodar bem organizada ali na medida do possível, lógico, né, é muito desafiador. Tem empresa no Brasil, mas assim, vai ter sucesso. Se souber trabalhar direitinho, vai ter sucesso. Mas então... Eu vou voltar aqui na história do buffet. Como que fazia para equilibrar e gerir todas as áreas para conseguir entregar? Então, a gente tinha lá, né, todas as áreas, igual eu comentei, tinha compras, tinha comercial, e aí financeiro, jurídico, logística, tinham várias empresas dentro de uma, produção e tudo mais. E aí, como que fazia para tomar conta de tudo? Daí eu vou já emendar com o assunto do pré-evento, tá? Sim. Faz todo sentido. Então, uma empresa que é um buffet é uma empresa que vive de evento. A gente vai ter evento quase todo dia. Se for uma empresa, né, grande, bem-sucedida, igual era lá, evento quase todo dia. No final de semana, eventos gigantescos, né? Então, 10 eventos num dia, vocês pensam que não era brincadeirinha, não. Quantas pessoas contratadas? Era jogo sério. Então, a gente tinha finais de semana que... A gente tinha, assim, em média ali, dentro da empresa, com uma rotatividade razoável, né?
sem funcionários fixos dentro da empresa. Pensando em mão de obra para eventos, só exclusivamente mão de obra freelancer, tinha finais de semana que a gente rodava com mais de 1.000 pessoas. É uma loucura. É uma loucura. E tinha que funcionar, tá, gente? Principalmente porque você não tem, assim, aquela opção, posso te entregar de novo amanhã? Amanhã Não. Posso testar de Essa novamente? opção, ela não existe. Fala pra noiva, no casamento dela, vamos de novo amanhã? Quem sabe, talvez, semana que vem. Quem Semana que sabe? vem Quem sabe você casa semana que vem de novo. Eu prometo que faço melhor. Não tem essa opção. Então, você vai como se estivesse indo pra guerra. Pronto pra matar ou morrer, o evento tem que ser entregue da melhor maneira. Tem que acontecer, né? E como que a gente já começa a pensar nele? Não dá pra uma empresa de eventos... Aí, assim, eu vou focar aqui, mas se vocês analisarem direitinho, vai servir pra todo mundo isso. Porque... É lei pra vida, eu falei, ou a gente tá num projeto ou a gente tá cuidando de um problema. Então, não dá pra uma empresa de um porte desse tamanho, uma empresa que seja séria, não trabalhar com contrato. Então, qual que é o ponto, tá? Se tiver doído aí, empresário, ou você que trabalha com evento, é pra doer mesmo, porque você tem que refletir sobre isso. Muito. Se você está envolvido num projeto muito grande e que seu trabalho depende do trabalho de outras pessoas, na maioria das vezes. E você está trabalhando com sonhos, porque é isso que a gente faz, né? Em evento a gente está entregando sonhos. É irresponsável, você está sendo totalmente irresponsável se você não tiver tudo bem detalhado num contrato. E as exigências da noiva ou do formando também é enorme, né? Eles pedem muita coisa, né? Uhum. E dali você já consegue entender como que vai ser o evento. Exato. E você consegue catalogar diferentes tipos de clientes. Vai ter aquele cliente que ele só quer te passar o que ele pensou, confia em você e sabe que sua entrega vai ser boa. Vai chegar lá na festa, ele vai querer curtir. Mas você vai ter cliente que vai acompanhar cada fio de cabelo que passar de um lado para o outro e você tem que atender à altura. Tem muita insegurança também, né? Porque, querendo ou não, esse mercado, gente, tem muita gente que fala que entrega e não entrega nada, né? Que só fala. Uhum. É o que eu falo, eles querem o sucesso sem mostrar o resultado. Então, não tem como você ter sucesso sem mostrar o resultado. Exato. E é por isso que o boca a boca é importante, né? É difícil uma empresa, ela ser reconhecida e indicada se ela não mandar muito bem. Sim. Né? Porque, assim, em geral, para você construir uma autoridade, construir uma confiança no nome, demora anos. Mas para derrubar, basta um acontecimento trágico, alguma coisa que não estava prevista, buffet, assim, uma intoxicação alimentar, acabou. Acabou. É muito complicado. Então, a gente tinha esse cenário, né? Então, muita gente para gerir, as equipes ali. E aí, qual que era o lance? A gente tinha os contratos, então, o primeiro peteco, né? Já vamos registrar, assim, o primeiro causador de problema é você ter um contrato assinado muito, muito, muito em cima da hora. Então, vamos visualizar o seguinte cenário. Se eu tenho uma formatura para 1.000 pessoas e eu fecho o contrato faltando, sei lá, menos que um mês, você concorda que toda a estrutura que eu tenho que rodar dentro de uma empresa grande, ela fica comprometida? É muito processo para acontecer em um mês. Para 1.000 pessoas... Então, e 1.000 pessoas, a gente está falando de um público pequeno para o que a gente costumava. A gente chegou a fazer baile militar para 8.000 soldados. Pesado, né? O quê? Pesadíssimo. Era praticamente pensar numa logística de 4 eventos dentro de um. E foi mais ou menos isso que a gente fez mesmo. Setorizou e pensou, estamos entregando 4 eventos. Agora, qual foi o evento mais inusitado? Ou que você participou... Gente, eu quero ter um... Participou ou que você, assim, entregou, que você fez, que você participou, que você teve que colocar a mão na massa? Tá, então eu vou dar 2 exemplos, porque eu senti, assim, que você, né? Por favor. Eu peguei no ar. Você pegou? Você sentiu que eu queria saber? Senti. Que eu queria perguntar, então, Paulinha, menina, deixa eu te contar um negócio. Sei lá, 2 semanas, não sei. Inclusive, gostaria de ter ido. O Raul Sena... Sabe, nosso sócio lá, influenciador, sócio lá na Supernova. Sabe, você sabe quem conhece? Nossa, pois bacana, ele é gente boa, né? Gente boníssima e tal. Pois é, ele fez aniversário de 30 anos, fechou o GRA. Olha. Chiquérrimo.
Só. Chamou pouquíssimas pessoas pro evento dele. Inclusive, fiquei muito lisonjeada pelo convite, porque, né, assim, a gente sabe que tem pessoas ali que são prioridade. Eu implorei o convite, gente, deu errado. Eu coloquei, gostaria de ser convidada. Sério? E aí, o Raul fez o aniversário nada mais, nada menos que no Gra, fechou lá pra gente. Maravilhoso, foi incrível. E, inusitadíssimo, ele falou, não pode entrar com o celular. E aí foi o caos. Vocês entenderam? Por que eu perguntei? Foi caótico. Porque eu gostaria muito de ter ido. Porque assim, a galera deve ter se conectado para um caralho. E aí você já foi, de novo, menina, você tem um poder de, né? Ir na mosca, ser cirúrgica, não, precisa. Porque assim, cara, o celular hoje... Gente, juro, meu celular, ele não parou. 1 minuto que eu tô aqui. Imagina você chegar... Eu não faço essa loucura que você faz, não, tá? Minhas notificações são desativadas, porque senão eu fico louca. Eu não importo muito, sabia, gente? Eu não ligo muito. Eu mexo muito no celular, mas só desse evento ter acontecido desse jeito, que a galera é 100% conectada, gente. Você tem noção do que é isso? Exato. A galera deles, eles trabalham com marketing. A vida deles é o marketing digital. Então, eu quis mostrar outra coisa. Exato. Não, e aí, cara, foi uma loucura. Sabe por quê? Por quê? A galera começou a pirar muito nessa ideia, né? Hoje em dia, as pessoas, elas vão ali fazer fique, né? Sim. O povo já tava falando assim, vai rolar um surubão... Vai rolar. Você acha que eu também não pensei? Não vou negar. Não vou fingir que eu não pensei nisso, não. Mas eu tava louco pensando, né? Ainda mais o tema. Ia ter uma coisa meio argentina, assim, tal. Tango. Aí as mulheres tinham que ir de vermelho, os homens black tie. E aí gerou um furdunço. Assim, foi incrível, né? Porque a galera super engajou. Virou a causa ali no Instagram dele nos dias. E aí... isso aqui é o legal... Olha, gente, olha que bizarro. Você segurou isso aqui pra mim, por favor? Porque eu não vou querer comer aqui, mas sabe o que eu achei legal? Foi que, sobre essa parte, olha, mexem com marketing. Sim. Eles engajaram o evento simplesmente pelo fato que não ia ter celular. Olha que, gente, olha que sacada genial. O cara é fantástico. Ele é bom marqueteiro mesmo. Não, o cara... Ele só não é melhor que o Paulo. Não, os dois, né? Por isso que eles são sócios, não é? Mas assim, sensacional a ideia. Deixou todos os convidados, os colaboradores que participaram, porque todos os colaboradores participaram, não foi isso? Sim, assim, não todos, porque a gente realmente não ia conseguir comportar mais os convidados. Mas os principais ali a galera do grupo, né? Que era do setor dele, né? Ali estava envolvida, outros também, alguns não estavam presencial. A Supernova, né, a nossa holding lá, tem muita gente de home, a gente tem gente do Brasil inteiro trabalhando. Então tem várias questões, mas assim, o boom foi muito mais antes, porque no evento, posso contar, porque eu estava lá, foi super, como você falou, vibe, a gente conectadíssimo, música boa, comida boa, drinks excelentes. Então, a gente tava lá, o quê? Curtindo o momento. A entrega, curtindo. Né? Teve entrega, né? A gente só parou de novo e pegou o celular quando só tava ali a raspinha do tacho no final, pronto pra ver o sol nascer lá do Gra. Porque a gente, assim, aproveitar o rooftop. Talvez nunca mais a gente vai ter a oportunidade de ver o sol nascer do rooftop no lugar daquele, do Gra. Né? E sensacional. Foi sensacional. Conexão total, como você falou. Então, olha a experiência do usuário, do cliente, seja lá como a gente quiser chamar, numa situação dessa, né? Teve pré, evento e pós, né? E pós. Lógico, sensacional. Porque o pós rendeu loucuras também, foi incrível. Não, gente. E quando a gente finaliza um evento, né? E como foi o pós aí do pessoal falando? Na produção. Também gerou burburinho, muita curiosidade. Principalmente da gente que não foi, né? Porque eu tô aqui curiosíssima pra saber. Tem uma coisa muito legal, a Boca Rosa faz isso muito bem, né? A Bianca Andrade, que é o buzz de você fazer as pessoas comentarem. Então, ali como teve várias, né? Essas coisas particulares, né? Muito a cara do Raul ainda teve. O fato dele ter ido com uma roupa, as mulheres iam de vermelho e os homens de black tie, ali o costume padrão. Ele decidiu ir de terno vermelho, então ele fez o contrário. E a namorada dele, né, a Tamires, ela foi com o costume preto.
uma roupa maravilhosa também, super elegante. E aí foi o contrário, então isso também gerou as pessoas perguntando muito sobre isso, porque a gente só vê o Raul de preto, né? Sim. E aí ele tava de vermelho e foi muito massa. E todas as fotos, porque tava restrito, tava todo mundo sem celular, certo? Quando a galera teve, os convidados tiveram acesso às fotos oficiais, aí virou aquela postação. Então, um monte de gente postando, relembrando a data e marcando ele. Então, teve esse buzz aí, um cross-mídia, uma loucura. Cara, gerou mídia de graça. Sim, é o que eu falo. Total. Eu falo pra galera que a mídia 0800... Mídia espontânea não tem nada melhor. Quando esse copo aqui é bizarro, porque esse copo aqui é de café, gente. Mas a gente usa pra tomar chá, a gente usa o jeito que você quiser. Eu te dou de presente, você toma o jeito que você quiser, né? Eu falo pra galera, faz bom. Isso. E aí, o pessoal começou a tirar foto e marcar a gente. É isso. Então, foi uma mídia... mídia espontânea. E isso gerou muitos likes. Isso é muito legal. Massa, muito massa. Muito legal. Então, aí a gente pegando, falando um pouquinho de pós-evento... eu não estava na produção do aniversário dele, mas não tenha dúvida que todas as equipes envolvidas, né, fazem um balanço final para que cada responsável ali, cada fornecedor dentro da própria empresa faz esse balanço para que erros, não sei elencar, realmente eu não vi nada, estava tudo impecável, mas em qualquer evento, né, os erros cometidos não devem se repetir. Uma empresa inteligente vai querer o quê? Que as pessoas errem erros novos. Sim. Erre rápido, erre erros novos. Erros antigos não devem se repetir. Quando você identifica um erro se repetindo muito, é uma falha grave no processo e você precisa rever toda a estrutura para aquilo não seja um prejuízo e tenha consequências ainda maiores, né? Então, assim, aí retomando a parte dos eventos e essa estrutura de entrega e como fazer para equilibrar os pratinhos. Gestão sempre, né? Quando você tem muita gente envolvida, evento grande para entregar várias equipes, você não tem para onde correr, você precisa ser o mais otimizado e começando pelo contrato, pegando todos os pontos, fazendo o checklist, pensando sempre, né, à medida que você vai profissionalizando, você sempre tem que calcular tempo de fazer as coisas, então retoma o conceito do contrato, eu tenho 30 dias para entregar. Como que nesse tempo eu vou calcular um tempo hábil para fazer compra, para aquele material chegar, porque eu tenho que contar esse prazo, e para a galera E tem produzir. material que, principalmente se for congelado, gente, demora de 15 a 20 dias para chegar. Eu falo de Goiânia, né? Goiânia. Porque a gente distribui o congelado e demora isso. E aí você pensa, se eu tenho a minha cozinha que tem que produzir ainda um salgadinho, olha o tempo que eu tenho que calcular isso. E aí eu tenho que fazer gestão de estoque, porque a cozinha vai trabalhar em linha de produção. Então, ela vai ter, sim, estoque para, sei lá, 2 eventos, numa certa escala ali de produtividade. Passou daquela escala de produtividade, eu preciso de um maquinário para comprar, para conseguir ficar mais competitivo, entregar. Sim. Então, existe uma cadeia gigantesca. Vocês compravam direto do fornecedor ou vocês também buscavam muito... Aqui fala, não é supermercado, né, que fala aqui. Aqui fala... Como que chama aqui, que o pessoal usa muito? Atacadão, né? O pessoal usa atacadão aqui, não é supermercado. Então, a gente... Lá fala supermercado, aqui fala atacadão. Mas lá também tem bastante atacado e varejo. Assim. Tem uns que são bem atacado com varejo, né? Que é atacarejo. Uhum. Sei, acho que aqui também deve ser assim. Eu acredito que sim, não sei. E assim, depende do produto. Aquele material que a gente é reconhecido por entregar, então, uma coxinha que tem muito padrão de qualidade do buffet. É difícil delegar, porque é um evento que você leva uma outra e aí tem problema. As pessoas identificam, nossa, essa coxinha aqui não tá no padrão de vocês. Não foi o que eu experimentei. E acontece muito, né, Renata? Das pessoas irem lá experimentarem. Ainda mais que pra festa, geralmente, tem degustação. Sabe o que acontece? Vocês não sabem? Tem muita gente que você vai na degustação, eles te oferecem um produto e na hora do evento é outro. Isso acontece demais. Eu falo que nosso problema quando a gente vai fazer evento, né, que é o bar... Sim. Sabe qual é o nosso problema? Qualidade demais. Aí o pessoal que tá vendendo cerveja ou que tá entregando cerveja, eles somem, desaparecem ali do evento. E aí entram os drinks. Por quê? Porque qualidade demais. Então a gente fala pra pessoa. Isso é problemático, porque sobrecarrega a sua demanda. Demais. A gente fez um evento há uns meses atrás, assim, a gente teve que fechar
3 vezes seguidas, porque a gente não estava conseguindo atender. A demanda. Os meninos estavam sobrecarregados, eu não podia deixar aquilo ali acontecer. Já teve dia de eu chegar em eventos que o pessoal chegava e falava assim, vai embora. Você vai embora? Não vai embora não, fica aqui. Sim. Fica mais 3 horas, mais 2 horas. Vem, te abraça. Assim, olha, deixa eu te falar, eu bebo, fico rico. Você já escutou isso demais, né? Olha, só mais uma horinha. E a gente tem que cobrar essa hora a mais. Mas a gente tem que pensar, não é o dinheiro. Essa sua equipe aguenta, né? Exato. Porque a equipe, gente, trabalha trabalha. A gente tem que ser muito humano, porque é muito puxado. É muito puxado, né? Mas tem todo esse contexto. E assim, a pessoa com o tempo, né? Evento é assim, quanto mais você trabalha, mais você fica com o olhar treinado. Mas isso não garante que você vá resolver todos os problemas que possam aparecer. É muito difícil. Isso que você mencionou cai num outro fator que precisa de um planejamento com o máximo de antecedência possível, que é quantificar. Como que eu vou saber a quantidade que eu preciso e fazer uma compra de acordo para eu não perder material, ainda mais que tem muita coisa perecível e tudo mais. Então, olha só como que a gente sempre volta ali no contrato e no tempo hábil de executar. O pré é tudo. Daí, o pré é tudo, gente. O pré é tudo. Quanto mais informação você tem ali, né? E com o maior tempo possível você tem de antecedência, melhor você entrega esse serviço lá no final e consegue garantir a qualidade, né? Porque é a ponta da cadeia ali. No final, vou dar um exemplo para aterrissar a ideia. Quando a gente está montando um evento, vem a montagem de estrutura, se tiver que colocar uma estrutura, vem a parte de iluminação, vem a parte disso, a parte daquilo. Aí você combina com o seu cliente assim, ó, a partir das 19 horas vai ter serviço de buffet rolando. E aí, todo mundo fez o serviço, te atrasou, mas 19 horas você vai ter que estar lá. Então, é só um exemplo. Tem que ser pontual. Você pode trabalhar em outras frentes, mas assim, o tempo que você tem é extremamente precioso quando se trata de evento. Por isso que o máximo que der para antecipar no planejamento, menos risco você corre. Como que você consegue medir para não ter desperdício? Por exemplo, salgadinho. Uhum. Quanto de salgadinho por pessoa? Exato. Porque chegou naquela parte que você falou para não ter desperdício na compra da logística. Né? Ela é extremamente complexa. É tanto que na minha etapa final lá no buffet, a última coisa que a gente estava fazendo de mais estratégico, né, digamos assim, era justamente, não tem muitos pelo Brasil, pela pesquisa que a gente fez, mas a gente estava buscando um sistema desses sistemas de gestão, né? Sim. Que automatiza um pouco os processos, que pudesse nos ajudar a fazer esses cálculos. Por quê? É muito específico. Cada região consome mais um tipo de uma coisa. A gente tem o tipo de evento. Então, militares geralmente não consomem bebida alcoólica. Não é em todos os eventos, mas assim, a maioria não consome. Daí eles comem muito mais. Então, cada lugar, cada região, cada público, cada circunstância, no inverno as pessoas vão comer mais um tipo de coisa e no verão vão comer outro tipo de coisa. Para a gente, é uma conta subjetiva de início. Então, a gente conta muito com a expertise de quem está fazendo aquilo há muitos anos, né? Porque ela acaba mapeando isso, ela tem lá nas anotações, nos registros. E se eu tenho um sistema que com o contrato, ele faz um levantamento preliminar com as informações que eu alimentei, isso otimiza o tempo de trabalho dessa pessoa. Ela consegue ficar muito mais no tático ali, um nível de conferência de informação, do que necessariamente fazer na mão tudo, cálculo por cálculo. Então, a gente estava nessa fase de implantação, mais ou menos na época que eu saí do buffet. E aí... Mas aí vem essa parte que eu te falei. Não tem como, então, calcular quantos salgadinhos ou quanto... A gente faz um cálculo com sobra. Então, como você mencionou, quanto mais preciso... Uma mulher normal... Em torno de 5 salgadinhos. Tá. A depender isso porque do vai comer um pouco mais... de cada. E a depender do que mais tem de serviço, né? Então, se eu tenho só salgadinho, você vai calcular uns 10. Ah, sim. Se eu tenho salgadinho, mas eu tenho risoto, canto de boteco e japonês, eu já posso cortar pela metade. Então, seria um cálculo assim, grosso modo, sabe? Entendi. Mas o ideal é
ao máximo que você conseguir aperfeiçoar de informação, igual eu falei, se você tem uma pessoa que trabalha com isso na sua empresa há mais tempo, que faz esse trabalho de quantificação, quanto mais detalhe ele conseguir mapear e levar em consideração, menos desperdício. Quando você não consegue detalhar, entender o contexto público, a sazonalidade, né, qual época do ano, tudo, as chances de desperdício são maiores. Porque você tem que jogar para cima. Complicado. Na dúvida, o que a gente faz? Joga para cima, porque não pode correr o risco de faltar. Melhor sobrar do que faltar, né? Vem esse ditado. Na entrega final é isso. E a gente tentava também fazer uma manutenção. Claro que nem tudo dá para fazer. Por causa da vigilância sanitária, né? Sim. Os padrões são rigorosos, mas a gente tentava fazer uma manutenção entre os caminhos, né? De um evento para o outro, saindo do evento, indo para a sede, aquilo que dava para conservar sem correr nenhum tipo de risco a gente mantinha, e também a gestão no próprio evento. Então, por isso é importante ter pessoas treinadas, porque um cozinheiro, ele sabe, de acordo com a demanda do próprio evento, se ele precisa cozinhar mais daquilo ou não, se aquilo tá ficando sem pedir reposição, por exemplo. Ah, entendi. É porque vocês vão fazer o preparo na hora, né? Exato. A maioria das coisas consegue fazer o preparo na hora. Exato. E o que sobrou ali, vocês conseguem devolver e fazer Não, a gente consegue entender a dinâmica ali na hora e distribuir, por exemplo, porque no evento vai ter o consumo ali de outros fornecedores. É aquela coisa da camaradagem. Eu vou servir comida pra galera da fotografia, pra galera da produção. Então, a gente fazia aquela logística ali de oferecer também pra galera que estava trabalhando, pros próprios colaboradores, para tentar, no final, ter sido o mais otimizado possível e voltar para casa só com aquilo que realmente não teve jeito, e já descartar ali aquilo que também não pode ser levado de volta por causa de questões sanitárias, entendeu? Entendi demais. Então, perfeito. Depende muito. Olha só como que você depende muito da qualidade de trabalho, do olhar apurado das pessoas que estão envolvidas. E selecionar mão de obra era o maior desafio. Mão de obra que, eu acho que no Brasil, gente, é a coisa mais difícil que tem. Eu não sei o que acontece. Né, que você levantou. Se eu estiver ganhando muito dinheiro, gente, me chama, que eu quero também. Porque, assim, eu trabalho pra mim e pra uma galera. Você também, você trabalha pra você e pra uma galera. E eu até, falando de contratação, contratar lá onde você trabalha é bem complexo, né? Porque tanto demora... que a história foi essa, né? Eu comecei contando, vamos aproveitar para retomar isso. Eu fiquei 1 ano no processo seletivo e somente 0,3% das pessoas que que passam nesse funil de contratação realmente são efetivadas. Então, é bem pesada, a régua é lá em cima. E isso faz sentido porque quando você pensa em vida longa, né, longo prazo, você precisa ter pessoas alinhadas com o propósito. Com o propósito, com a cultura da empresa. Sim. Daí, então, a mesma coisa. Vamos supor que no evento eu tenho ali que buscar pessoas que estão dispostas independente do que acontecer, ninguém larga a mão de ninguém, né? Uma pessoa pra entregar resultado, né? Que tá preocupada não só, porque me contrataram eu vou fazer um drink bom, porque estão me pagando bem. Mas uma pessoa que sabe que todo lugar que você vai, outra pérola, gente, todo lugar que você vai, você é visto. Não importa quem você está representando, existe você ali, o indivíduo. As pessoas notam você. Não percam jamais isso de vista. Porque eles acham que estão fazendo pela empresa, né? E não é. Tudo que a gente faz, quando a gente coloca a responsabilidade, a gente pega para si a responsabilidade, né? Tem a autorresponsabilidade, você vai ver que seu resultado é outro. Existem as pessoas. Vamos lá. Por que o filtro lá da Supernova, ele é tão forte e mesmo assim a gente tem um monte de gente à toa aí no mercado de trabalho sem emprego? Pensa, é que a conta não fecha. As pessoas precisam aprender a realmente performar. Eu vejo que tem muita gente com preguiça, Sim, eu quero sucesso, mas eu não quero mostrar não o quer resultado. O processo. Não quer viver o processo. O suor e as lágrimas. Não existe nada fácil nessa vida. Não. E aí, assim, eu vou aproveitar a oportunidade de retomar um pouquinho da minha história. Eu vou fazer um resumo breve. Eu vim de uma cidade, né, que tem 5 mil habitantes. Só que eu não morava na cidade, eu morava no povoado que tinha 1.000 habitantes. Então, meu universo era isso aqui, né? Beleza. Sempre soube que eu poderia mudar minha realidade. Minha família é muito humilde, muito pobre mesmo.
sempre soube que eu ia mudar minha realidade com a educação. E esse era meu objetivo. Fiquei sem meu pai muito cedo. Meu pai morreu, eu tinha 5 anos. Quando eu saí da minha cidade para uma cidade um pouquinho maior, que eu fui para estudar, com a maior dificuldade, você não faz ideia, não tinha dinheiro para comprar livro didático. E olha que a escola era pública. Quando eu finalmente saí, falei, agora eu vou estudar. Na época eu queria ser promotora. Meu Deus do céu, ainda bem que eu fugi dessa carreira. Eu ia matar. Eu ia matar com certeza. Minha mãe adoeceu e também morreu. Então eu fiquei com 17 anos, sem meu pai, sem minha mãe, com a missão de estudar para mudar minha própria vida. Vocês estão entendendo? Que você não faz é porque você não quer? Não depende das suas condições? É isso. Tinha a função de trabalhar para estudar. Porque se eu não fizesse isso por mim, ninguém ia fazer. Ela tá resumindo, viu, gente? Porque a história dela é assim, ela já me contou. Resumindo. E é linda, porque ela simplesmente fez acontecer com o que ela tinha. Não foi assim, eu ganhei tudo de mão beijada, não. Sem choro nem vela. Sem choro nem vela. É isso. Então, com 17 anos, fora que ainda teve que cuidar da mãe no hospital, viu, gente? Só pra deixar claro. Não foi fácil, não. O processo foi muito dolorido, até porque meu pai teve um câncer, né? Então, tudo que minha mãe não queria na vida era ter um câncer, e aí ela teve um câncer. Então, o resumo da ópera é esse, bem resumido mesmo. Eu não quero fazer ninguém chorar. Sem choro. Porque o legal da história é isso, né? Eles me entregaram pronta pro mundo. Sua força, né, amiga? Uma coisa que eu tinha com 17 anos era isso, tava pronta pro mundo. Minha mãe sabia a educação que ela tinha dado pra gente. Eu tenho 3 irmãos, um irmão e 2 irmãs, só que eles mais velhos, né? Então, já estavam com a vida ali encaminhada. E eu, com 17, eu tinha que trabalhar e estudar. Então, esse era o meu cenário. Decidida a seguir carreira no direito, fazer promotoria, que era assim, tinha certeza, toda justiceirazinha, que era isso que eu ia fazer. Até um dia eu mudei de ideia. Uma história triste de uma reportagem que me chocou um pouco. E eu falei assim, esse caminho não vai me fazer feliz. E eu fui para uma área que, primeiro, eu testei. E isso tem muito a ver com a gente ter certezas para tomar decisão. Eu testei primeiro, estudei de outra maneira. Eu fiz um curso como se fosse profissionalizante para conhecer a área e me identifiquei demais. Que é o famigerado Secretariado Executivo. Lá em Viçosa, na Federal, é Secretariado Executivo Trilingue. E aí eu super me identifiquei e fui fazer a formação. Não finalizei, inclusive, porque nesse meio tempo, sempre muito mão na massa, né? Na parte de eventos, no segundo ano, eu já estava na empresa júnior, era gerente de eventos na empresa júnior e já estava trabalhando. Então, muito rápido, eu tive que tomar uma decisão. E aí, naquele momento, foi mais interessante partir para a prática, né? Para o mercado de trabalho, para as oportunidades que estavam se abrindo para mim. Não é algo que eu descarto, acho que vou finalizar por aqui mesmo, vou dar meu jeitinho. Mas é interessantíssimo, porque é uma área de gestão. Então, o secretariado tem eventos no escopo. Aí vem aqui a nossa área, né, hoje de produto e experiência do cliente, que também tem eventos no escopo. Uhum. Esses dias a gente entregou também, maravilhoso, um evento para os alunos do Raul, que é a galera da UVP. Foi fantástico, um evento com uma experiência sensacional, porque daí a galera conhece o escritório, vai lá, dá um rolezinho, vê as salas, cada lugarzinho que às vezes a pessoa que prestou atendimento tem lá com a plaquinha dela, os pontos fortes dela, tudo mapeadinho, a pessoa vê e fala assim, ai meu Deus, foi a Elane que me vendeu o curso para mim, eu conheço muito ela tira sempre minhas dúvidas. É fantástico proporcionar isso para os alunos. E aí tem tudo lá e a gente entregou esse evento recentemente. E foi fantástico também. Ou seja, essa parte de eventos a gente aborda em todas as áreas. Se tiver uma bradinha, a gente entra. Adoro. Bem isso. Resumindo a história, a Renatinha é fantástica. Tem muito conteúdo. Ela tem muito conteúdo sobre eventos, principalmente sobre o buffet. Vocês viram tanto que é legal a gente poder se programar antes de fazer alguma merda? Porque o que mais já quero acontece. Um segundo podcast. Eu preciso... Sim, não, vamos colocar mais tempo pra falar. Chama a parte 2, a gente vem, faz uma entrega de repente de alguma estrutura, alguma coisa que a galera consiga aproveitar. A gente combina. A gente vamos fazer pra gente colocar algumas fotos, mostrar como realmente acontece, que eu acho que é legal, porque eu acho que vai ficar faltando isso, gente. Olha pra você ver, eu já quero... De repente um PDF com um escopo, alguma coisa interessante pra guiar a galera. Pra gente já deixar um material, né? De como funciona.
funciona, Eu né? acho massa. Tipo, como se fosse um ofício do evento, Eu né? prometo entregar se você prometer me chamar. Eu prometo, gente. Então vamos fazer o seguinte, eu vou aqui com o coração apertado, me despedir da Renata, mas assim, quero agradecer muito, muito a sua entrega. Você foi sensacional. Imagina. Eu foi um acredito prazer. que no segundo a gente pode fazer coisas diferentes, falar mais sobre outras coisas também, que envolve isso, e falar depois do pós-venda, né? Do pós-festa, Isso, olha do como é que pós-tudo. rende. Rende muito. E o pós é interessantíssimo porque precisa dele para seguir tendo sucesso. Então pronto, gente. muito Então eu assunto. vou garantir que eu vou convidá-la novamente, porque ela vai preparar um escopo, né? Isso, um pré e um pós, olha aí. Para que legal. você não erre no seu evento, porque tem muita coisa envolvida numa produção. Não é só falar, eu faço uma festa, eu produzo uma festa. Não é bem isso. Você precisa de um material bacana, de planejamento, não é isso? Tem que estar esperto, tem que estar ligado para fazer um trabalho bom mesmo. E a gente vai auxiliar, então. A gente promete. Eu vou Se você me trazer minha chamar, eu parte e você venho. traz a sua. A minha parte é convidá-la. E a Isso. parte dela é entregar resultado. Fechou. Fechou? Muito, muito Eu que agradeço obrigada. pelo Foi um convite. prazer. Um prazer. Foi incrível. Pode me chamar todas as vezes. E aí, gente, segue lá, ó. O Paulo Cuenca, o Raul Sena, a Dani Nossi, que a gente tá sempre divulgando o trabalho por lá. E você Aquilo também, maravilhosa. Ó, tudo por trás dos meninos tem a Renatinha ali, ó. Tá tudo meu certo, tá Deus. tudo Quem vê perfeito. pensa, eu queria ter essa moral toda. Mas... Ela sabe que ela tem. Ela não tá falando à toa, porque ela pode falar. E é isso. Muito obrigada. Beijo. Perfeita. Obrigada, galera. Obrigada. Foi bom Um demais. abraço, pessoal. Muito, muito obrigada. Espero que os próximos sejam, assim, com essa energia maravilhosa que a Renatinha entregou aqui hoje. Muito obrigada.